Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Irmãs e irmãos queridos, sejam muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Rogamos as bênçãos de Jesus para cada um de nós. Cumprimentamos a todos vocês que estão chegando nesse nosso ambiente de estudo, para essa construção tão especial e coletiva que sempre fazemos a cada quinta-feira. Cumprimentamos os nossos convidados, Samuel, a Ana, as nossas intérpretes para Libras, Tainã Tinum e Eliane Carvalho, ambas do GES, Grupo de Estudos Surdos Espíritas, a equipe da FEB TV, a equipe deste estudo que está nos bastidores, e o nosso querido irmão Carlos Campetti, diretor da FEB, coordenador nacional da área de estudo do Espiritismo. Boa noite, Carlos. Boa noite, Luziane. Boa noite, Ana, Samuel, Eliane e Tainã. E a você que está em casa nos acompanhando, a nossa saudação fraterna. Vai preparando as suas perguntas, os seus comentários, que serão muito bem-vindos aí. Nosso convidado de hoje é Samuel Nunes Magalhães, é colaborador da FEB e pesquisador de assuntos do Espiritismo. Muito bem-vindo, Samuel. O microfone está fechado. Mudo. Boa noite, Carlos, Ana, Luziane, Eliana, Tainã, e boa noite àqueles que acompanham esse trabalho, que nós tenhamos momentos aqui de luzes espirituais, que Jesus nos abençoe e nos envolva em seu amor e sua paz. Nós temos também com a gente hoje a Ana Maria Pacheco Becker, participa do Centro Espírita Caridade de Santana do Livramento, da União Municipal Espírita de Santana do Livramento, do Conselho Regional Espírita da 6ª Região do Rio Grande do Sul e do Centro Espírita Sem Fronteiras. Boa noite, Ana, seja muito bem-vinda. Boa noite, Lu, Carlos, Samuel, Eliane e Tainã, o pessoal que está nos bastidores, que quem está aí em casa não consegue ver, mas nos recebe com tanto carinho sempre que a gente chega aqui. E a você que está aí em casa, sempre é uma alegria estar aqui conversando sobre as luzes, né, do Evangelho de Jesus. Muito bem, os nossos agradecimentos, então, ao GES, pela parceria na interpretação do nosso estudo para Libras, e também aos parceiros que fazem a retransmissão simultânea, Federação Espírita do Distrito Federal, Web Rádio Fraternidade, Casa Espírita Seara de Luz, TV de Luz, TV Secal, Espiritismo.net, IDEAC, GCAL e Sistema Deus Conosco de Comunicação. O nosso estudo é sempre sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse terceiro livro da codificação espírita, que tem 28 capítulos. E esses 28 capítulos, eles geralmente estão estruturados com um textinho que Kardec destaca do Novo Testamento. Às vezes tem do Antigo Testamento também, como acontece no capítulo Honrai o vosso pai e vossa mãe, que é um destaque lá de Êxodo. Mas ele faz o destaque e segue com comentários. E logo após os seus comentários, geralmente tem as instruções dos Espíritos. Alguns capítulos não têm as instruções dos Espíritos, como não separeis o que Deus juntou. Não vem as instruções. E Trabalhadores da Última Hora só tem instruções dos Espíritos, não tem essa primeira parte das anotações de Kardec. E hoje, dando continuidade ao nosso estudo, o nosso capítulo é o segundo, nós já passamos pela introdução, pelo capítulo 1º, e hoje o estudo é no capítulo 2º, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. E nos 2 primeiros itens, que são esses destaques do codificador, com comentários dos trechos do Novo Testamento, e que estão titulados A Vida Futura e a Realeza de Jesus. E aí nós gostaríamos de começar convidando a todos vocês, reiterando o convite que Carlos nos fez, para que a gente coloque aqui as perguntas, os comentários, que a gente interaja
na construção deste estudo. Iniciando com Samuel, já nesse destaque do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33, que o codificador destaca. Ele diz assim: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Esta anotação, repetimos, está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33. Que reino é esse a que Jesus faz alusão, Samuel? E por que não é daqui? Será daqui algum dia? O microfone. Sendo um microfone. Primeiro, para tecermos algum comentário em torno do que anotou o evangelista João no seu capítulo 18, nós queremos lembrar que essa passagem retrata um acontecimento da última semana de Jesus. E o fato de Pilatos ter indagado a Jesus: És o rei dos judeus? Tem também um significado que às vezes pode parecer oculto. No domingo daquela semana, no primeiro domingo, chamado Domingo de Ramos, enquanto Jesus penetrava a cidade de Jerusalém, numa comitiva, de camponeses que o acompanhavam, que o seguiam desde a Galileia, enquanto Jesus entra em Jerusalém pelo lado leste, simbolizando a simplicidade, a humildade, o reino espiritual, o reino dos céus, no mesmo momento, vinha da outra direção, do oeste, a comitiva de Pôncio Pilatos, que era governador da Idumeia, da Judéia e também da Samaria, porque o governador da Galileia era Herodes, como nós o sabemos. Então, Pilatos vinha pelo oeste, porque ele não morava em Jerusalém, ele residia em Cesareia Marítima, onde tinha sobre a sua condução o exército romano, que ficava instalado ali. E sempre nas festas judaicas, especialmente, os governadores romanos costumavam ir a Jerusalém para prevenir algum distúrbio que normalmente acontecia, segundo os estudiosos. E essa comitiva de Pilatos, ela ostentava o poder da terra. Eram os soldados romanos nos seus cavalos, as bandeiras com as águias, os armamentos. Então, é como se houvesse um conflito entre esse reino temporal, esse poder temporal, e as coisas espirituais. Então, desde o início, já havia um conflito ali também com essa questão do mundo, como para mostrar para nós a diferença entre as duas coisas. E é quando Jesus, a gente sabe, ele foi preso no Getsemane, foi levado à presença de Anás, depois Caifás, e foi levado a Pilatos, porque os judeus não podiam, digamos assim, consumar a morte de ninguém. Mas eles já haviam condenado Jesus em si, quando levam Jesus à presença de Pilatos. E antes desse texto aqui, Pilatos pergunta aos judeus: o que tens contra este homem? E ao próprio Jesus, ele vai também perguntar: és rei dos judeus? Porque havia esse conflito, porque para os romanos o imperador era um deus, desde Augusto ali, que foi o primeiro imperador romano, logo ali na época do nascimento de Jesus, era como um deus. Então havia esse conflito. É por isso que Pilatos pergunta a Jesus também: és o rei dos judeus? Porque os judeus criam essa questão política para punir Jesus. E quando Jesus pergunta a ele: é você mesmo que está perguntando ou você está perguntando de alguém?
ele diz: meu reino não é deste mundo, para falar dessa realidade espiritual. O reino de Jesus não se situa nesse poderio da terra, embora ele seja aquele que dirige os nossos destinos, tem as rédeas do nosso mundo e tem todo o poder sobre o nosso orbe. Mas o reino que ele quer instalar é outro. O reino dele é diferente. E que mundo é esse? É um mundo íntimo da gente e o reino espiritual. Jesus está falando aí desse reino espiritual. E é interessante a gente notar que depois que Jesus desencarna e reaparece ali a Maria Magdala e aos discípulos, e que eles vão iniciar o trabalho da pregação do evangelho, o mesmo móvel de Jesus é o deles, que Jesus pregava o reino dos céus. E o mote de Atos dos Apóstolos é o reino dos céus. E onde Jesus termina, porque Jesus termina a sua atividade messiânica em Jerusalém, ali começa a dos apóstolos. Mas esse reino está dentro de nós. É dizer, nós precisamos construí-lo dentro de nós. Então, esse reino realmente não é da terra física, não se confunde com o poder temporal. Mas é claro, é lógico que nós podemos e devemos buscar alcançar esse reino, estejamos onde estejamos, ou seja, mesmo estando encarnado na Terra, nós podemos estar vivendo nesse reino, porque Jesus, se ele disse, meu reino não é deste mundo, e ele estava no mundo, então ele tinha esse reino dentro de si, não há uma outra explicação para isso. Então, isso é um ponto interessante. Jesus vem separar essas duas coisas para nos falar que o seu reino não é deste mundo. E um dia esse reino vai ser da terra física, não. Mas da terra como, digamos assim, humanidade, sim. Um dia nós, estamos encarnados ou não, vamos estar vivendo esse reino de Jesus. Um dia esse reino será deste mundo também, mas não fisicamente. É uma questão toda espiritual que transcende. Excelente, muito bom. Agora, Ana, você poderia nos explicar o que significa a vida futura, a qual Allan Kardec menciona, e qual sua importância para a plena compreensão dos ensinos do mestre? Então, Carlos, especificamente essa colocação está lá no item 2, né? E ali Kardec vai mencionando da vida futura apresentada por Jesus nesse momento ali, então, né? Como uma meta que nós vamos ter, e isso deveria ser o objeto das nossas preocupações. É textualmente mais ou menos assim que consta ali no próprio Evangelho. E aí ele coloca também que sem a vida futura não teria razão a maior parte dos seus preceitos morais, porque a gente pode ver que todo o ministério do Cristo está voltado para uma realidade espiritual, né? Muito além das questões terrenas, das questões materiais, das nossas questões da vida física. Ele vem apresentar uma realidade que naquele momento era então desconhecida ou ignorada, enfim, né? Ele vem nos trazer a noção de que a vida continua num sentido mais amplo. E isso, né, Kardec coloca que a vida futura, então, é o eixo do ensino do Cristo, né? E justamente está lá no comecinho do Evangelho, porque realmente toda a doutrina cristã, e especialmente a doutrina espírita, está focada na sobrevivência da alma após a morte do corpo e nessa vida futura. E aí a gente pode perceber, né, o quanto o apostolado de Jesus está fixado na questão da gente ir aos poucos se despojando ou transmutando esses condicionamentos que a gente vai trazendo de existências anteriores, não é? A questão desse momento que a gente vive no mundo
como necessário ao nosso aprimoramento, e aí a vivência daqueles ensinamentos todos como a garantia, então, uma condição, se não imediata melhor, futura melhor. Claro que a gente sabe que de imediato, muitas vezes, há situações que são impossíveis de mudar, né, por conta das contingências da vida. O que a gente consegue com o entendimento da realidade espiritual e da vida futura? A pacificação interna. A gente consegue um direcionamento melhor das nossas atitudes, das nossas emoções, né? O próprio burilamento interior. E aí, além disso, né, quando a gente está alicerçado nesse entendimento da vida futura que Jesus vem nos apresentar naquele então, a gente tem a certeza de que tudo que acontece aqui não é em vão, de que tudo que acontece aqui tem uma razão de ser, ainda que a gente não compreenda ela em sua totalidade. Então, se não tivesse a vida futura, né, a gente pode imaginar assim que muitas pessoas até hoje ainda duvidam da existência da vida futura. Que significado teria a nossa existência, né? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que Jesus precisou passar por essa experiência, né? E então é uma meta que a gente direciona o olhar sem perder de vista o nosso momento de agora, porque ele é, vamos dizer assim, o caminho que nós seguimos para chegar lá, naquele momento da nossa evolução, em que nós seremos, vamos dizer assim, mais evoluídos do que agora. Excelente, Ana. Isso que você traz, que o Samuel também, é exatamente o trecho que a gente está refletindo, do capítulo 2, a vida futura. E o quão é importante nós vislumbrarmos a vida futura, porque nos traz também para o comportamento, conceitos como a fé e a esperança, para pertinho de nós. Eu gostaria só de fazer uma conexão entre esse trecho da vida futura com a resposta que Santo Agostinho nos dá à questão 919, letra A, de O Livro dos Espíritos. Porque falando sobre isso, ali naquela pergunta, qual é a forma, qual é o meio, ali na prática, efetivamente, que a gente pode se conhecer? Como é que a gente realiza isso? Que é o questionamento de Kardec, ali na letra A questão 919. E no finalzinho, Santo Agostinho coloca assim: sei haver muitos que dizem ser positivo presente e incerto futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que editamos o Livro dos Espíritos. Então, olha a profundidade desse conceito, para que a gente perceba, tenha um olhar além dessa percepção material e que possa divisar estes fatores que nos trazem, sim, um retorno dentro desse processo de progresso e de evolução. Aqui, Carlos, no chat, nós temos pessoas de várias partes do nosso país e também do exterior, né? A quem cumprimentamos e damos as boas-vindas. E aí nós passamos agora para o Samuel, ainda nesse item da vida futura. Os judeus tinham uma ideia precisa desse conceito de vida futura, Samuel? Microfone, Samuel. Esse conceito da vida futura, quem vem nos aclarar de fato é o Espiritismo. Porque nós tínhamos uma ideia muito vaga. A cristandade, depois ali do século III, foi se afastando das raízes do cristianismo. E algumas coisas foram ficando esquecidas, e mesmo Jesus não houvera dito todas as coisas. Eu achei muito interessante a colocação da Ana, quando ela disse que o agora é o caminho. Ou seja, a importância da
da vida presente, do momento presente, é que nós a utilizemos como caminho para essa realização, para alcançarmos essa vida futura, de onde não mais precisaremos nos ausentar, de onde não a deixaremos. Então, a vida aqui, ela tem essa finalidade, e isso abre assim um leque de meditações em torno desse caminho que é o nosso na Terra. E só aos poucos é que nós vamos aprendendo. Então, é natural que os judeus não tivessem uma noção muito justa, muito clara do que fosse a vida futura. Inclusive, alguns dos judeus, alguns segmentos judaicos, eles não acreditavam na imortalidade da alma. Eles achavam que a alma pudesse ter um fim, porque confundiam as coisas. Então, não tinha noção dessa vida futura. E Jesus veio nos falar dessa vida futura. E nesse texto, quando ele diz que meu reino não é deste mundo, ele está falando dessa vida futura, para que nós estejamos na terra sem ser da terra, porque ele diz, os meus discípulos estarão no mundo sem serem do mundo, ou seja, não vamos estar absorvidos pelas coisas do mundo, as coisas mundanas, mas vamos dar nossa parcela de contribuição, porque o mundo é uma escola, o mundo é hospital para alguns, como nos coloca o Espiritismo, embora seja local de reclusão para outros também. Então, que nós valorizemos o mundo, mas a nossa finalidade não é aqui. A nossa finalidade não é vencer no mundo. A nossa finalidade é vencer o mundo. Por isso Jesus diz, eu venci o mundo, porque esse mundo simboliza todas as coisas exteriores. Não é porque o mundo seja mau, não é porque o mundo seja pecaminoso, porque foi criado por Deus. Mas é para dizer que tudo que é exterior não é nossa realidade. E os judeus não tinham essa noção. Mesmo nós, espíritas, que recebemos essa dádiva maravilhosa que é o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo é como se tirasse assim a cortina grossa da nossa frente e nos mostrasse as coisas. Muitas vezes temos dificuldades, porque às vezes nós, sem percebermos, nós nos voltamos muito para as coisas da vida material, esquecendo as coisas espirituais. E precisamos priorizar as coisas do espírito, porque nós somos espíritos. Nós estamos aqui, como diz a Ana, o agora é o caminho, não é a morada. E os judeus não tinham essa noção clara da vida futura. E Jesus veio falar da vida futura. Ele diz, em outro momento, que nós vamos estudar mais na frente, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, pois que há muitas moradas na casa do meu Pai. E eu me vou preparar no meu reino, o vosso lugar, e voltarei para buscar-vos. Se vai voltar para buscar, porque nós não somos daqui. Quer dizer, aqui, o agora, como disse a Ana muito bem, adorei, é o caminho. E ninguém fica à beira do caminho parado, sem perder tempo na jornada. Muito bom. Estamos com as reflexões excelentes, não é? Espero aí que você que está em casa esteja acompanhando direitinho, não é? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, o Daniel Rosa já colocou alguma coisa, a gente já vai examinar daqui a pouquinho. E para Ana, como Jesus agiu em relação a essa questão da vida futura junto ao povo da época, né? Como Samuel disse, eles não tinham uma noção clara disso aí. Como é que Jesus agiu? Então, eu já ia pegar o gancho de Samuel, que falou tão bem a respeito do contexto da época, né? O contexto histórico da época. A gente não pode esquecer
que muitos, que ali era um povo que vinha da escravidão do Egito também, né? Um povo muito preocupado com as questões materiais, que vivia assoberbado em função disso, desejando, na verdade, ser tirado daquela situação milagrosamente, né? Ser exaltado, ser festejado, né? Um povo desejoso sempre de coisas boas, mas eles imaginavam essas coisas exclusivamente do ponto de vista terrenal, né? Muito terreno, muito físico, muito material, porque eram esses os conceitos, né? E também não é muito diferente de hoje, né? Se a gente for parar para pensar, muitos de nós ainda nos comportamos dessa maneira, muito preocupados com essas questões. Então, a ignorância dos contemporâneos de Jesus a respeito dessa vida espiritual era imensa, era muito grande. Então, eles imaginavam compensações para situações da vida, né, imediatas. Ter saúde, ter prosperidade material, ter privilégios, né? Ou então penas bem específicas, perder coisas, né? Perder pessoas, que era esse conceito de perder, porque não tinha essa noção de que a vida segue. Então, ou era castigo divino, ou era uma premiação divina, muito sempre voltada para as coisas da terra, para as coisas do dia a dia. E aí, como é que Jesus, né, vai chegar para um povo assim e dar todos esses esclarecimentos? Não tinha como. E ele tinha muita noção. E aí ele foi conformando esse ensino com o estado daquelas pessoas, com aquilo que aqueles criaturas, aqueles seres que habitavam o nosso planeta naquele momento conseguiam apreender. Então ele não explicou tudo a respeito da vida espiritual, e hoje a gente tem a doutrina espírita que nos traz muitas informações, que completa esse ensinamento. Mas ele deu aquela luz, e aquela luz estava no sentido do meu reino, não é deste mundo. Né? É preciso nascer de novo para entrar no reino dos céus. Né? Não vos inquieteis pelo que vestir, pelo que beber, né? Olhai os pássaros do céu. Eram conceitos para abrir a mente, para perceber que outras realidades, que realidades mais transcendentes, podiam existir. Então, essa preocupação terrena, ela precisava ser, vamos dizer assim, olhada com cuidado, com carinho por Jesus. E isso ele fez muito bem. E não deu além daquilo que o povo podia suportar. E um detalhe a respeito de Jesus, que ele respeitava profundamente as condições da vida material, né? Ele se submeteu às condições da vida material, isso a gente não pode esquecer. E andou no mundo sem ser do mundo, mas ele confraternizou, né, com as pessoas, ele deu o seu tempo, ele deu ensinamentos, ele recebia as pessoas, ele ia até a casa das pessoas, de quantas pessoas, né? A família de Lázaro, ele tinha uma proximidade. A gente lembra quando ele fala, né, com quantas preocupações de Marta em relação aos cuidados da casa, e de Maria, que estava ficando com a melhor parte em ouvi-lo, em focar, né, prestar atenção nos ensinamentos de ordem mais elevada, nas questões mais espirituais. Então ele tinha um respeito profundo. Em nenhum momento ele levantou a voz para maldizer o mundo, para falar algo do mundo, até por entender que o mundo é o caminho, né? Para a gente chegar lá, que é necessário, ele é, vamos dizer assim, o campo de treinamento, o campo de aprendizado, o campo de cura que a gente tem. Então, ele propunha respeito e consideração pela estrutura mundana possível, considerando a nossa evolução naquela época, e até hoje a gente precisa também, né, seguir os passos de Jesus com muito respeito pela estrutura possível, porque a gente só pode fazer alguma transformação em nós
e, por consequência, no mundo, né? Quando a gente tiver esse respeito e essa consideração focados na certeza da imortalidade, na certeza da vida futura que Jesus nos trouxe, dando pinceladas naquela época. E hoje a doutrina espírita aprofundando esses ensinamentos. Que lindo, Ana, e o quanto a gente deve estar focado nessa busca do entendimento dessas nossas possibilidades, para que a gente consiga também se superando, vencendo, lutando, empreendendo esforços, como nos ensina a doutrina. A Regina Andrade, às 21h59, fez uma pergunta, se a gente ainda está no item 2. Nós estamos no capítulo 2º, no primeiro tema, que é a vida futura, mas já estamos no item 3. Já passamos o item 2 e já estamos no item 3. E a pergunta que o Carlos se referiu, do Daniel, ele coloca assim, e aí a gente pergunta tanto para a Ana, para o Samuel, quem se sentir à vontade para responder ao Daniel. Ele colocou assim: Jesus, sendo a própria verdade que se faz carne, é sinônimo de que trazendo o seu reino, que não é daqui, mas do mundo espiritual, onde os caridosos e humildes são celestiais que reinam? Seria este aspecto que ele nos traz? O que é que vocês acham? Em Jesus sendo a própria verdade, se ele traria esse reino com essa acepção de mundo espiritual, onde os caridosos e humildes seriam celestiais a reinarem. O que é que vocês acham? Samuel? Olha, primeiro nós devemos lembrar que Jesus vai falar, inclusive nessa ocasião desse encontro dele com Pilatos, nós vamos encontrar ideias suplementares viajando por um evangelho ou por outro, mas ele vai dizer que não veio a esse mundo senão para dar testemunho da verdade, tendo tido a ocasião de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou o caminho da verdade da vida. Então, de fato, Jesus veio trazer essa verdade, porque a humanidade já estava no momento em que poderia recebê-la, não toda. Por isso, muitas coisas ele diz por parábolas, mas já abriu as portas do mundo espiritual para mostrar que aqueles que estariam nesse reino, que é o reino dele, ele vai dizer lá no discurso inaugural, nas bem-aventuranças, começando: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, dentro das bem-aventuranças está um programa de trabalho para todos nós, para que nós alcancemos essa realidade. Então, sim, Jesus representa essa verdade. E ele não veio só trazer a verdade, ele veio mostrar que o mundo é esse caminho, que esse caminho de ascensão está no mundo, que é aqui que nós vamos poder exercitar a paciência, a tolerância, a compreensão. Ah, mas eu vou me isolar, eu vou para os claustros, eu vou subir um monte, como nós, humanidade, fizemos em dias anteriores, e alguns ainda fazem outro. Mas eu lembro que numa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer: se estou isolado, como é que eu vou exercer a tolerância? Como é que eu vou treinar a paciência? Como é que eu vou treinar a bondade? Então, nós temos que estar juntos uns com os outros. E Jesus veio, sim, nos ensinar isso. E a verdade é essa, que para alcançarmos o seu reino, que não é deste mundo, ele traçou lá, dentro da chamada Carta Magna, nós encontramos um programa de trabalho a partir das bem-aventuranças para que alcancemos o seu reino, né? Que esse reino dos céus está dentro de nós, dentro de cada um, como ele falou. É preciso que nós façamos essa viagem. Lu, antes de perguntar para... Você quer comentar, Ana? Só a respeito disso aí, né, Daniel? Eu sempre penso, porque a gente sempre imagina, vamos dizer assim, aqui os que foram humilhados e lá então se inverteria essa ordem, né? E aí a gente pensa o quanto isso ainda fala da gente imaginando compensações, né? Compensações
e não seria necessariamente uma compensação, porque a partir do momento que o nosso estado interno se altera para, vamos dizer assim, essa compreensão da realidade espiritual realmente não é uma coisa da cabeça, da mente, é quando esses conceitos adentram o nosso coração e a nossa vida passa a ser aquilo, né? Como Paulo dizia, não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim, né? Às vezes não sei mais se sou eu que falo, porque quando a gente está em sintonia com essas forças maiores que regem a vida, com algo muito maior do que a gente, e nem sempre nós encarnados conseguimos essa sintonia, mas quando é possível, as nossas ações estão então pautadas pelas bem-aventuranças, né? Pautadas num estágio de desenvolvimento a serviço da vida, a serviço do alto. Aí, nesse sentido, a vida vai fluindo nessa direção. E aí não importa mais a nossa situação no mundo espiritual. Porque quando a gente lembra disso, eu gosto sempre de lembrar daquela passagem do Evangelho, e agora eu não vou saber citar ela textualmente, mas quando Jesus fala das ovelhas perdidas, né? Que ele diz que uma que se perca, ele vai deixar as 99 lá e vai atrás daquela ovelha perdida. Então, todos nós, mais cedo ou mais tarde, faremos parte desse reino, em algum momento. É só uma questão de tempo, né? Para uns um pouco mais, né? Questão de o quanto nós estamos dispostos a, vamos dizer assim, mudar os rumos da nossa vida. Qual é o preço que a gente está disposto a pagar? Acho que foi o Carlos que mencionou em algum momento, né? Que não foi com essas palavras, né, Carlos? Mas você colocou uma questão de que a gente precisa... mas foi nos bastidores. Já estou trazendo um papo de bastidor para cá. Mas qual é o preço que a gente quer pagar, né? Às vezes, o preço das nossas mordomias, né, do nosso conforto, ele acaba sendo pesado depois, porque pode trazer como resultado uma dor. E às vezes o preço, né, pode aparentemente ser alto e trazer um resultado positivo. Então é isso, né? Todos nós em algum momento estaremos nesse reino, né, que pode ser visto tanto como as esferas superiores quanto um reino de sentimentos, né, internos, pacificados. Pode seguir, Ana. Luziane. Tá, nós gostaríamos só de trazer uma participação aqui do Ricardo. Ele citou o item 3 aqui nesse capítulo que nós estamos estudando, e o trechinho que ele cita tem a ver com a fala da Ana, quando ela abordou para nós o ensinamento de Jesus acerca do povo, a época, no contexto, né? Então, o trechinho do Evangelho fala que Jesus limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como a lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. E aí, trazendo esse trecho, Ricardo pergunta, às 21h59, pode-se afirmar, então, que a reencarnação é uma lei da natureza? E aí, Ana, o que você traz para a gente? Com certeza, né? Com certeza, Ricardo. Até porque é ela que nos permite a evolução. Enquanto nós ainda precisarmos, né? Enquanto nós ainda carregamos as nossas imperfeições, enquanto nós ainda nos debatemos diante do próprio orgulho e do egoísmo, a gente está sujeito à lei da reencarnação. E vamos reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias. E depende de nós o apressarmos essa caminhada ou não. E esse depende de nós não pode ser também olhado assim com... vamos dizer assim, pode ser olhado de uma forma mais amorosa, né? Porque é o nosso tempo. Às vezes a gente quer apressar demais esse passo.
e não se permite, vamos dizer assim, os erros que fazem parte da nossa trajetória evolutiva, como espíritos ainda imperfeitos, ainda na infância da espiritualidade, ou na adolescência, alguns, ou entrando na juventude, né? Nós estamos nesse processo, nessa etapa de evolução. E para isso, a reencarnação, o estágio aqui no mundo material, no mundo físico, é o que nos permite colocar em prática aqueles ensinamentos, é o que nos permite curar, né, as nossas feridas, externar amor, é o que nos permite reconciliações com adversários, é o que nos permite um entendimento mais amplo da vida, tanto da vida física e até mesmo da vida espiritual. A reencarnação é uma bênção e é uma lei da natureza que todos nós estamos sujeitos, independente de acreditarmos ou não. Excelente, Ana. Obrigada. E a gente seguindo aqui, a pergunta vai para o Samuel agora, a respeito das nossas crenças quanto cristãos. Cremos na vida futura, mas nem todos temos ideias completas do que seja, a ideia exata do que seja a vida futura. Qual o papel do Espiritismo na compreensão desse preceito? O Espiritismo, de fato, veio lançar luz sobre essas questões e muitas outras. Lembrava aqui da fala de Santo Agostinho, lida pela Luziane aí no começo. E também lembro do que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus fala sobre enviar o Consolador prometido. No final dessa sua fala, ele diz que esse Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Para nós, esse Consolador é o Espiritismo. Então, o Espiritismo veio recordar o que Jesus disse e que nós esquecemos ao longo dos séculos, ou que nós adaptamos ou deformamos ao longo dos séculos. Porque se no início ele apresentou os princípios da vida espiritual, como está na mensagem, no comentário do Evangelho, no capítulo que está sendo estudado, ele vem demonstrar essa realidade, por exemplo, quando ele ressurge a Maria de Madalena, porque os próprios discípulos, eles não sabiam muito bem como é que isso aconteceria, dizem os evangelistas. Eles ficam, inclusive, surpresos. É tanto que Tomé, que não estava na primeira vez que Jesus foi ao cenáculo, Jesus ressurrecto, Tomé, quando volta, os companheiros dizem, olha, o mestre esteve conosco. Ele diz, só vendo para crer. Tomé diz isso. Uma semana depois, diz o Evangelho, Jesus retorna 8 dias depois. E Tomé, então, estava presente e Jesus manda que ele lhe tocasse as feridas para que soubesse que era o Cristo que estava ali. Então, Jesus vem demonstrar a realidade dessa vida futura, ou seja, daquela que prevalece acima da vida material. E o Espiritismo, ele veio tirar essas dúvidas, mesmo a partir de Allan Kardec, ali no estabelecimento filosófico e também andando de par com a ciência nessa questão. Eu gostaria de lembrar aqui que no ano que Allan Kardec desencarna, ele desencarna em 31 de março de 1869, se inicia para o Espiritismo o que ficou conhecido na história do Espiritismo como o período das investigações clássicas da ciência, as investigações espíritas, em que cientistas de nomeada, como William Crookes, Charles Richer, Lombroso, que foi muito famoso, médico e criminalista italiano, Aksakoff, e tantos outros da Alemanha também, eles conversaram com os espíritos. Eles inclusive, tomaram a pulsação dos espíritos,
o fizeram respirar em uma solução de água de barita para mostrar que estava vivo. Então, o Espiritismo ele vem mostrar não só pelo lado filosófico e evocando o Evangelho a realidade dessa vida, mas veio comprovar cientificamente para o homem que ainda queria ver as coisas materiais, essa realidade dessa vida futura, da existência da alma, da sua sobrevivência, a morte do corpo físico, da comunicabilidade com os chamados vivos. Então, o Espiritismo, com isso, ele veio demonstrar essa realidade com uma finalidade. Qual é o objetivo? Que nós aproveitemos o ensino espírito para fazer desse agora, da Ana, o nosso caminho. Porque o Espiritismo é uma doutrina de consequências. E quais são as consequências? Elas são todas morais e espirituais. Porque, tomando ciência de tudo isso, nós vamos ter outra postura diante da vida. Nós vamos procurar desenvolver em nós as virtudes, nós vamos fortalecer a nossa fé. Ou seja, o mundo tende a melhorar-se, o mundo tende a modificar-se, porque os indivíduos vão se modificando e o todo também se modifica. Então, o Espiritismo tem essa função primordial, que é esclarecer e, esclarecidos, possamos nos renovar. Lembrando que Espiritismo é uma doutrina que nos permite aceitar ou não as coisas, mas ela sempre nos traz a verdade, a decisão é nossa. Então, o Espiritismo tem essa função, e que muito bem na mensagem de Santo Agostinho está dito lá, veio rasgar o véu. E ainda não foi dito tudo. Nós ainda sabemos muito pouco. Muito bem. Ana, vamos explorar um pouco melhor esse conceito de realeza. Ali, à luz do que Kardec coloca no item 4, o que nós podemos dizer a respeito desse conceito de realeza? Muito bem, Carlos. Então, Kardec, no item 4, ele mesmo já explica isso de um jeito magistral, né? Ele vai falando... Bom, a gente precisa entender o que a gente acha a respeito do que é realeza, as palavras, né? Esses conceitos que a gente tem. Então, aqui na Terra, né, nem sempre, Kardec coloca que o título de rei implica exercício do poder temporal. Então, não é na Terra, falar em rei, nem sempre quer dizer um monarca, né, um imperador ou alguém investido da função administrativa, governamental. E aí ele vai dizendo que esse título, às vezes, é dado para outras pessoas. E aí, que pessoas são essas? Várias, não é? Aí ele vai dando aquele que domina o seu século, influi sobre o progresso da humanidade, e ele dá alguns exemplos, né? Às vezes se diz rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, né? A gente tem vários reis que, de fato, não são com esse conceito de poder temporal, não é? Tem o rei do rock, né? Reis, né? Na área da música, na área da filosofia, em várias áreas, né? Rei da ciência, que tal, né? A gente pode imaginar reinados desse tipo. Mas, muitas vezes, inclusive, esses reis acabam sendo lembrados com carinho pelo povo, né? A gente se apega a essas figuras que são benquistas. Rei do futebol, né? Cada país tem o seu, né? E a gente no Brasil, às vezes, tem nossas disputas com outros países a respeito disso, e aí a gente vai por essa seara. Mas aí a gente pode imaginar essa realeza temporal, né? A função de rei, sob esse conceito temporal, né, de poder temporal, antigamente, né, no passado, ele estava muito identificado com a figura da divindade. O Samuel muito bem colocou isso, né? O rei estava investido, às vezes era confundido com o próprio Deus. Talvez essa também fosse uma preocupação de Pilatos, né?
esse poder mundano que Jesus pudesse vir a exercer, né? Criar uma revolução. Então, ser rei no passado tinha essa conotação de divino, muitas vezes. É uma criatura superior às outras, e os outros deviam se submeter ao rei, né? Ser subservientes, quase como se a fragilidade física não fizesse parte da figura do rei, né? Como se ele não fosse morrer, não fosse adoecer, não fosse, enfim, né? Então, e ao contrário, se a gente fosse imaginar uma realeza do ponto de vista espiritual, ou até mesmo uma função mais nobre do termo rei, né? A gente poderia imaginar a semelhança da hierarquia espiritual dos planos superiores, né? E aí a gente pode imaginar o ato de administrar, orientar, educar o povo que governa, né? Estimulando o progresso, estimulando a liberdade, estimulando as conquistas maiores, inclusive no âmbito dos sentimentos. As nossas realezas terrestres estão distantes disso. Mesmo as mais amadas pelo povo estão ainda um pouco distantes disso. E a gente tem ali no Céu e Inferno 2 exemplos, né? E no próprio Evangelho, na sequência, tem o título ali de uma instrução dos Espíritos a respeito de uma realeza terrestre. Mas ali no Céu e Inferno, e é bom quem quiser ler, procurar, na parte dos Espíritos Sofredores, nós temos um príncipe. Na parte dos Espíritos Endurecidos, nós temos uma rainha, que exige do mundo espiritual aquela mesma subserviência, que exige homenagens, que não se conforma com o fato de não ser ouvida, de não lhe serem dadas as mesmas atenções que ela recebia, porque ela entende que ela merece. Olha como a gente é, né? E a gente, às vezes, se acha merecedor, né? Por conta até mesmo de supostas qualidades que a gente imagina que tem, né? Então, a gente não precisa imaginar a realeza só desse ponto de vista, né? Às vezes a gente acha que qualidades morais que a gente imagina que tem podem significar uma suposta condição melhor também no mundo espiritual, como se fosse possível conferir também a nós uma certa realeza espiritual, né? Jesus dizia bem, né? Meu reino é deste mundo, e ele era rei. Que tipo de rei? Veremos, né? Na sequência, eu acho, do nosso estudo. Mas, enfim, né? Esse conceito de realeza humano está muito distante do conceito de realeza espiritual. Muito bom, Ana. A nossa próxima pergunta para o Samuel, a gente queria fazer uma conexão com uma pergunta que está no chat. Então, a pergunta que a gente tem para o Samuel é a seguinte: diante do que a Ana trouxe para a gente nesse início já do item 4, nessas reflexões acerca da realeza, tem Jesus uma realeza na Terra? Mas, ao mesmo tempo, Samuel, a gente queria que você, por favor, abordasse a resposta à pergunta de Rúdio Célia, às 22h16, em que diz assim: gostaria de saber qual é o entendimento do Espiritismo para João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O microfone. Bom, agora eu lembrei, depois, já no fim, né? Lembrei de abrir o microfone. Devemos lembrar que João é um evangelho que traz para nós um Jesus místico, um Jesus salvador. Ele traz para nós o Cristo em si. E por isso ele já começa no seu evangelho dizendo que é o Verbo que se fez carne. Esse Verbo é a verdade que Jesus diz: eu não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. E esse Verbo é essa verdade. Então, ele próprio esteve entre nós. Agora, quanto à questão desse Filho unigênito, nós podemos pensar que daqueles que estão na Terra, Jesus é o único
que tem essa ligação direta com Deus, por ser um puro espírito, um espírito puro. Então, procurar o simbolismo na palavra, e não no sentido de que os outros não fossem filhos de Deus ou não houvessem alguns que sejam até mais velhos do que Jesus. Mas, com referência à terra, ele sim era o único que já se fizera realmente esse filho de Deus. Então, ele é essa verdade, ele é esse verbo que veio a carne, ou seja, que veio a matéria para dar testemunho da verdade. Quanto a Jesus ter uma realeza terrestre, a Ana foi muito clara nas colocações dela sobre essa questão da realeza e das coisas espirituais. E como nos diz o próprio Evangelho, a realeza de Jesus ela é espiritual. Ele tem, digamos assim, ele traz em si essa realidade do Espírito que já alcançou a angelitude, que está junto de Deus. Então, ele, de fato, ele teria essa realeza nesse sentido. Como a Ana disse, nosso rei do futebol, o rei da música, nós temos aqui no Brasil o rei da Jovem Guarda, que é o Roberto Carlos, todo mundo pode cantar, mas o rei é ele. Então, Jesus é esse rei sob esse ponto de vista. Agora, Jesus teria alguma outra realeza sobre a terra? Eu gostaria de lembrar aqui que Jesus costumava se autodenominar de o Filho do Homem. É o único título que Jesus dá a si mesmo. Todos os outros alguém deu a Jesus e ele, por vezes, aceitou. Mas na fala dele, ele só diz que é o Filho do Homem. E é uma expressão que aparece 84 vezes no Novo Testamento. São 72 vezes nos Evangelhos Sinóticos e 12 em João. E nós temos aí uma coisa que o Espiritismo nos traz com muita clareza, que é Jesus como governador planetário. Que muita gente pergunta de onde vem isso. A gente repete muito a questão 625. Jesus, guia e modelo da humanidade. Mas, desde muito, se vem falando de Jesus nesse governador do planeta Terra. E aí nós voltamos, por exemplo, a esse Filho do Homem. Porque Jesus, quando falava, muitas vezes ele fazia referência ao Antigo Testamento. É como para dar um testemunho de que ele era aquele que haviam anunciado lá atrás. E quando nós vamos em Daniel 7, 13, eu estava até procurando aqui o texto da Bíblia de Jerusalém para ler exatamente o texto, ele é bem curtinho. O profeta diz assim: eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho do homem. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido à sua presença. Ou seja, Daniel fala desse filho do homem, que alguns falam do Jesus escatológico, mas não é só isso, é esse governador. E vejamos o que ele diz na sequência. A ele foi otorgado o império, a honra e o reino. E todos os povos, nações e língua o serviram. E uma diferença da realeza de Jesus para a realeza terrena, que é sempre temporária, ele diz: seu império é um império eterno, que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. Se é um império eterno que jamais passará, esse império há que ser espiritual, porque a matéria é próprio da condição da matéria, a sua dissociação mesmo para formar outros corpos. Então, está falando desse reino espiritual, mas a ele foi dada a direção da terra, Jesus é o governador. Então, além dessa realeza espiritual de Jesus, nós vamos entender que ele também é o governador do nosso orbe, no que diz respeito a todas as outras questões, embora localizado inteiramente no mundo espiritual. Eu acho isso interessante, fazer esse link
para que nós vejamos que quando os espíritos falaram algumas vezes num lugar ou no outro na codificação, eles tinham esse conhecimento, eles tinham esse estudo. Não, eles têm. E vai mostrando a gente aos poucos para não assustar. Lu, antes de fechar, só um comentário sobre o Oswaldo Casagrande. Ele fez não colocou interrogação, então ele fez uma afirmativa. A época de Jesus já estávamos prontos para deixar a visão mais materialista que carregávamos desde os ensinos de Moisés e absorver os ensinos do Cristo, que abria efetivamente o plano espiritual. Nem todos estavam maduros, não é? Naquela época. Haviam, sim, os discípulos tinham mais condição, e tanto é que aqueles que estavam maduros receberam o Consolador, que o Cristo era o Consolador na época. E depois, no dia de Pentecostes, nas línguas de fogo, né? Mas alguns lá diziam, olha, eles estão bêbados. Eles tomaram aí, olha, porque tinha, né, gente que não estava com condição de compreender. Agora, sim, na época nossa, há mais amadurecimento, mas ainda assim, com a vinda do Espiritismo, nem toda a humanidade está em condições ainda de absorver essa realidade, mas já é maior o número de pessoas, não é? Com essa condição. Era só comentar isso para não deixar pendente, né? Aí, Lu, por gentileza, pode seguir. Tranquilo. E também tem um comentário da Selva Braseiro, mas a gente entende que o Samuel já abordou. Quando ela pergunta, unigênito é que foi gerado primeiro, segundo o dicionário. Seria porque Jesus foi criado milênios antes de que toda a humanidade terrestre? Ele trouxe tanto essa acepção quanto a vinculação de Jesus com Deus e essa característica específica de Jesus já ter alcançado esse patamar de vinculação mais estreita com Deus. Então, essas duas acepções, Céu. E aqui a gente já caminhando para esse fechamento do nosso estudo de hoje, a gente queria convidar tanto a Ana como o Samuel, já agradecendo a ambos pela beleza desse estudo de hoje, mas para fazerem suas palavras finais, a Ana e o Samuel, por favor. Muita gratidão pela oportunidade de estar aqui, né, conversando com todos vocês aqui, mais o pessoal de casa e o pessoal dos bastidores. Como falei no começo, é sempre uma alegria a gente falar sobre as luzes espirituais, né, ampliar o nosso entendimento, trocar desse jeito tão bonito, que a gente possa fazer esse nosso caminho, buscando o reino de Deus em nós. A gente consiga acessar estados interiores mais pacificados, que a gente consiga compreender-nos como seres espirituais no caminho da evolução e compreender o outro também como ser espiritual trilhando o seu caminho. Que a gente tenha muito respeito com o nosso tempo e com o tempo do outro, mas que a gente não perca as oportunidades que surgirem para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa evolução. Muito obrigada a todos. E semana que vem é Natal, né? Um Feliz Natal, com Jesus sempre presente. Obrigada, Ana. Samuel, suas palavras finais sobre o tema. Bom, eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar conversando sobre o Espiritismo aqui com vocês e com todos aqueles que estão em casa e que participaram. E lembrar a propósito do que alguém colocou de que Jesus não estaria junto de Deus, que na classificação dos espíritos, dos puros espíritos, se eles veem e compreendem a Deus, estão com Deus, de fato, está lá no Livro dos Espíritos, isso é uma proposta, aliás, é um ensinamento do Espiritismo. E queria lembrar também que o Evangelho não é aquele prato bonito, bem arrumado, que até que às vezes a gente vê em fotografias, para que nós olhemos, mas é algo para nós nos alimentarmos. Nós temos que, digamos assim, gerir isso aí. E aí ele vai, de fato, se nós fizermos isso,
se transformar em energia de bênção. É como aquela água, Jesus com a mulher samaritana, aquela água que depois que a pessoa toma, jorra para sempre. Porque depois que recebemos a verdade, a gente começa a exalar essa verdade em nossos atos, em nossas palavras, em todas as coisas. E como o Natal está próximo, realmente, a Ana lembrou aí, há muito tempo, já faz aí talvez mais de 40 anos, ainda hoje eu guardo esse cartazinho. É uma imagem do Cristo, de uma igreja reformista, chamados os crentes, os evangélicos. E nessa imagem ele traz uma frase simples que eu acho maravilhosa. Jesus não é uma lembrança, é uma presença. Ou seja, nós termos isso em nós, que Jesus não é essa lembrança, que ele é essa presença, se nós nos sentirmos na presença de Jesus, nós vamos estar mais vigilantes, nós vamos estar mais cooperativos. Então, que a gente não traga Jesus como uma lembrança, como uma presença, porque na hora de fazer a coisa errada, vamos nos envergonhar e vamos procurar acertar o passo e seguir com ele em busca desse reino que não é deste mundo. Muito bem, obrigado a Ana, Samuel, Luziane, as nossas intérpretes aí para Libras, agradecimento, Tainã e Eliane, e a você que acompanhou de casa, né, a nossa gratidão também, e lógico, né, como foi lembrado pela Ana e o Samuel, Natal está aí, e já ficou bem clara a mensagem, que nós possamos nos lembrar do aniversariante, mas nesse sentido, ele está presente. Onde estiverem reunidos 2 ou mais em meu nome, aí estarei entre eles. Então, se nós nos reunimos para comemorar o aniversário de Jesus, que é uma convenção, na verdade, ele não nasceu 25 de dezembro, mas nós convencionamos assim, então que nós tenhamos essa consciência do que Samuel chamou a atenção, ele está presente, né, junto de nós. Então, é uma data, de fato, de bastante atenção com a realidade espiritual, que ele nos veio trazer a boa nova. E a boa nova é o que se discutiu hoje, é a gente saber da vida futura e a gente viver conforme a vida futura. Nós vamos fazer uma pequena pausa e vamos retornar com o nosso Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo no dia 13 de janeiro de 2022. Então, preste atenção que deste ano esse é o último estudo. Então, nós retornaremos no dia 13 de janeiro de 2022. E vamos tratar de um tema que é maravilhoso para começar o ano, inclusive, o ponto de vista. Leia, reflita, prepare as suas perguntas, os seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. E muito obrigado. Tenha um excelente Natal, excelente Ano Novo. Obrigado a todos. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz.
A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.